Boa noite a Bem, todos, boa noite, professor. boa noite, Diógenes. Boa noite. Tomei a liberdade de entrar no outro link da nossa sala, porque eu percebi que vários colegas já estavam lá esperando o senhor. Aí eu deixei o recado que no grupo de aviso o Rodrigo já tinha avisado que era um outro link em virtude da gente assistir com outra turma. Aí Sim, eles devem entrar a qualquer momento aí, viu? pronto, eu vou aguardar um pouquinho. Enquanto a gente aguarda um pouquinho, pessoal, vamos dando aqueles avisos. Em relação à disciplina, eu já deixei os estudos dirigidos e exercícios de fixação do ponto 1 e 2, tá? Vocês podem fazer até daqui a 15 dias, ou seja, até o dia 27 de agosto. Então, não deixem de fazer esses exercícios, tá? Lembrando que, desde o semestre passado, os alunos que tiveram dificuldade em relação à disciplina foi justamente porque não fizeram os exercícios, né? E aí, pessoal, é importante que vocês façam o maior número de exercícios possíveis, se não todos, justamente para ajudar na nota e também porque quem está remoto, e a imensa maioria de vocês está remoto, a frequência é calculada de acordo com o número de exercícios que vocês fizerem. Então, não deixem de fazer esses exercícios, né? Então, a gente deixou agora esse do ponto 1 e 2, esses de fixação de estudos dirigidos, e no comecinho de setembro a gente deixa o resto. Semana que vem eu vou passar para vocês a questão dos seminários. Inclusive, eu ainda não passei no Enem por nada. Não abri os seminários, tanto o pessoal da turma 1 quanto da 2. É porque ainda tem muita gente se matriculando e eu estou sem noção. Para vocês terem ideia, na última aula, eu tinha olhado aqui, a gente estava com. Pronto. Acho que uns 12 alunos se matricularam essa semana aqui. Porque a gente sabe, né, das dificuldades que se tem, então estou esperando aí ver, para poder calcular mais ou menos o tamanho dos grupos, sabe? Mas até o final da semana, até a semana que vem, a gente já coloca esses grupos de seminários para que vocês organizem, né? Que é para entregar em setembro, final de setembro. Outra coisa também que eu chamo a atenção, pessoal, é que agora em agosto, a última aula síncrona é essa. Por quê? Metade da carga horária é online, né, dessa disciplina. Online não, assíncrona, perdão. Online está praticamente tudo, né? Considerando que a turma de vocês as turmas de vocês, perdão, tem pouquíssimas pessoas que estão na presencialidade. Acho que só tem um aluno, uma aluna que está na presencialidade aqui. Então, gente, semana que vem é só atividades assíncronas. Aí, aproveite para fazer os exercícios e também os seminários eu já deixo para que vocês organizem, tá? Então, hoje a gente vai terminar o ponto 1 e prosseguir no ponto 2. Talvez terminar o ponto 2, porque é o seguinte, eu prefiro dar assunto em aula síncrona, porque aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem, né? Esse negócio de assistir vídeo gravado é muito chato, eu acho. Né? Principalmente quando esses vídeos que dão 1 hora e meia, 1 hora e 10, 1 hora e 15, 1 hora e 20. Gisele, veja só, muitas coisas, a pergunta de Gisele é pertinente. Gisele está perguntando assim, eu faltei semana passada em virtude da segunda fase da OAB, então eu gostaria de saber se a disciplina seguirá o mesmo esquema que o semestre passado. Vai ser bastante parecido. Em relação aos exercícios, sim, exercício de fixação, estudo dirigido, vale presença, né? O exercício de fixação vale nota. Vou passar a complementar também no finzinho do mês, no finzinho de agosto a gente disponibiliza. Complementar. A prova também dissertativa, seminários, a gente vai continuar tendo seminários em vídeo, né? Vocês vão gravar e vocês vão definir. Como eu disse, semana que vem eu já deixo os temas em cada turma, na turma 1 e na turma 2, para que vocês se organizem. E qual é a principal diferença? A diferença é na carga horária, que é metade da outra disciplina. Essa disciplina só tem 36 horas. E nessa disciplina,
Não, ao mesmo tempo tem e não tem semana de estudo dirigido, né? Porque é uma disciplina sempre presencial, ou seja, metade da carga horária é atividade presencial, síncrona, e metade é assíncrona. Então, nessa metade assíncrona, o que a gente vai fazer? Os exercícios, seminários, etc. Prova, tudinho, né? E nas atividades síncronas, a gente vai dar o conteúdo da disciplina, entenderam? Então, por exemplo, semana que vem a outra são de atividades assíncronas, ou seja, atividades sem a minha participação ao vivo, né? Principalmente para vocês que estão aí acompanhando no regime remoto, que é quase todo mundo. Então, pessoal, semana que vem já deixo os seminários, que aí a gente já tem a noção. Mais alguém tem alguma questão? Outra aviso importante, aproveitando que a gente já está com um bom número de colegas, é que estão abertas inscrições para monitoria, inclusive de público, né? Eu tenho monitoria de público e de privado. Também dos projetos de pesquisa, a gente tem um projeto de pesquisa junto ao LAPRE, Justiça Internacional e Direitos Humanos, tem alunos nossos aqui das turmas que participam. E tem projeto de extensão, o projeto SOI também está com inscrição aberta. E outros projetos que vocês se interessarem, pessoal. Podem olhar no site da SES, inclusive a gente pede que vocês, eu sei que vocês estão no final do curso, que vocês estão preocupados, a Gisele falou da OAB, a gente tenha isso, a gente tem essa noção. Mas é importante prestigiar esses projetos de pesquisa e extensão, mesmo que vocês não possam participar hoje, mas vocês podem participar, por exemplo, de uma palestra, de alguma coisa. Rickson, pode falar. Boa noite, professor. Tá me ouvindo? Estou escutando, perfeito. Qual o dia da sua turma na manhã, o diurno, de Direito Internacional Público? Público, terça-feira. Só que, por exemplo, se você, não sei se você está perguntando pela questão da monitoria. Isso. Pela questão da monitoria, a gente pode permitir até gravação de vídeos, entendeu? A gente pede a gravação de vídeos curtos, não tem problema. E na turma está todo mundo remoto, nessa turma. Pronto, tá ok então, professor. Obrigado. A respeito de pesquisa, né, já fiz renovei a inscrição também. Pronto, perfeito. Gisele está perguntando se no projeto de extensão a participação será online ou presencial. Olha, Gisele, a tendência é que a gente siga o modelo híbrido esse semestre, tá? A gente pode ter atividades que são exclusivamente online e algumas que vão ser híbridas, tá? Mas 100% presencial, não. Ou híbrido ou online. A instituição, inclusive, está querendo que a gente já faça algumas coisas híbridas e tal, mas tem espaço para participação online, entendeu? Também. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, não é nada a ver assim com a sua disciplina, mas é uma dúvida. A faculdade já voltou às apresentações do TCC como era antes da pandemia? Não. Não vai ser agora, por quê? Porque, não sei se vocês sabem que o MEC autorizou esse regime híbrido, né, melhor dizendo, até o final do ano. Então, por exemplo, até por questão de prática, imagine, você tem que saber se aquele aluno optou por remoto ou presencial. Ainda é melhor deixar logo só a banca avaliar online, né? Eu acho que a decisão foi acertada, a decisão nesse aspecto. Porque você diz, por exemplo, aqui, você, Maria da Conceição, acho que você está no regime remoto, né? Sim, sim. Aí você diz, vamos marcar a banca de Conceição. Beleza. Aí Conceição diz, não, eu estou no regime remoto. Vamos fazer a banca exclusivamente online? Né? É mesmo. É só porque eu estava com essa dúvida mesmo. O Obrigada. problema é esse. O problema é todo esse. Inclusive, eu recebi e-mail hoje falando disso. Uhum. Deixa eu ler aqui. Tá bom. Obrigada, viu? Tarará. Exatamente. Recebi e-mail e recebi. Cadê?
Agora, teve gente que fez banca porque quis, entendeu? Aí falou com a coordenação do TCC, fez banca pelo Meet. Eu participei, inclusive. Eita. Professor, Oi. o senhor, assim, enquanto avaliador de trabalhos, o que é que o senhor leva muito em consideração? Eu O levo em senhor, consideração a qualidade do TCC em termos de conteúdo e do aspecto formal. É basicamente isso que eu mais considero, entendeu? entendi, professor, obrigada. Só porque vai que o senhor cai para avaliar o meu, né? Tá Sim, bom. sim. Não, claro, tudo bem. Mais alguma coisa, pessoal? Aí, como eu disse, eles vai ocorrer o depósito, né, dos TCCs. Boa noite, professor. Boa noite, pode falar. Desculpa aí, eu cheguei meio atrasado, se o senhor já deu o aviso. A forma da prova desta unidade será da mesma forma que a outra? Sim, vai ser da mesma forma que a outra. Ou seja, a prova dissertativa, somando-se com nota de seminários e dos exercícios que a gente disponibilizar no Moodle, tá? Os exercícios Da forma- valerão como critério de falta? Também, exatamente. Para quem está remoto, também. Ok, obrigado. Aí, lendo em relação ao TCC, o comunicado que eu recebi foi o seguinte: a própria coordenação de direito repassou. Em relação às bancas, como o comparecimento à presencialidade ainda é opcional, a avaliação continuará sendo realizada apenas na modalidade escrita. Pronto, e morreu Maria Preá. Morreu o quê? Maria Preá. Essa É eu como o nunca pessoal tinha diz ouvido. o sertão, né? Morreu Maria Preá. Aí Eita. uma vez lá em Floresta, aí tinha uma Maria Preá, disse: eu morri não. Eu não morri não. Ai, que resenha. Ô, professor, só mais uma Hum. dúvida. O senhor acha que, de certa forma, a avaliação do TCC fica prejudicada, como não tem essa exposição do aluno de falar sobre o tema e tal? O que é que o senhor vê como professor, assim? O que é que o senhor acha sobre isso? Eu não acho que prejudica a avaliação. Eu acho que para o aluno, que principalmente aqueles que pensam em fazer pós-graduação, seja especialização ou mestrado, é melhor ter a defesa online. Online não, é melhor ter a defesa ao vivo, porque ele vai ter que passar por isso, entendeu? Só que nem todo mundo tem essa perspectiva. Entendi, Por professor. exemplo, teve uma aluna que fez questão, eu fui para a banca dela, ela fez questão de defender, nem que fosse pelo Meet, como eu disse, mas ela defendeu. E por Entendi. que ela defendeu? Né? Ela defendeu porque ela está interessada em fazer mestrado, como ela mesma disse. Entendeu? Entendi. Nesse Entendi. sentido, sim. Entendi. Obrigada. Nada. Pronto, pessoal, acho que a gente já pode iniciar a aula, né? A gente vai terminar o ponto 1 e, se possível, a gente já passa o 2 para vocês. E é curto o 2, né? Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Maria Roseane. Então, sejam bem-vindos todos e todas. Bom, pessoal, tanto numa turma quanto noutra, eu tinha terminado no mesmo lugar, né? Que era justamente, eu ia falar dessa questão de escolas estatutárias. Então, a gente ainda está falando em relação ao histórico da disciplina. Essa parte, assim, mais, né, relação histórica e tal. Então, vamos falar de escolas estatutárias. Resumindo, o que seria a escola estatutária? A escola estatutária, pessoal, ela mistura trabalho de doutrina, de literatura, de pesquisa, com jurisprudência, tá?
Então, a primeira é a escola estatutária francesa no século XVI. Século XVI é 1500 e pouquinho, né? Criada por Bertrand d'Argentré. Ela distinguia entre os estatutos reais, as coisas, que são relativos a coisas, né? E os pessoais, mais tarde admitindo os mistos. Os estatutos reais, perdão, eles têm a ver com bens, né? Como vocês sabem muito bem, direitos reais é direito das coisas, né? E pessoal tem a ver com duas questões, principalmente, domicílio e nacionalidade. Então, ela trabalhava com a regulamentação de bens e com a questão da aplicação da norma de acordo com domicílio e nacionalidade. Basicamente é isso. Dividia os dois tipos e mais tarde admitia os mistos. Já a escola estatutária holandesa, no século XVII, que é o século seguinte, né, teve como expoente búlgaros, Huber e Rodenburg, seu criador. Adotou o critério absoluto da territorialidade de todos os estatutos, reais e pessoais. Essa escola estatutária holandesa é do século de ouro dos Países Baixos, inclusive foi o período que eles invadiram Pernambuco, né? Século XVII, ou seja, 1600 e pouco. Porém, eles tentaram fazer uma coisa que o direito internacional privado hoje em dia sabe que é impossível, que você adotar um único critério para a aplicabilidade da norma, que é o critério da territorialidade, ou seja, uma norma só se aplica no território que ela foi emitida, seja em relação aos estatutos reais de bens, seja os pessoais, ligados principalmente à questão do domicílio e nacionalidade. E o próprio critério da territorialidade absoluta, pessoal, ele contraria a perspectiva do direito internacional privado, porque a perspectiva do direito internacional privado, e isso é o que vocês têm que saber da disciplina, vocês já notaram no 10º período que toda disciplina a gente tem que saber uma coisinha básica dela. Mesmo que eu não goste muito daquela disciplina. Eu não gosto de direito internacional privado, eu não gosto do professor Emerson, mas isso eu tenho que saber. O direito internacional privado só é possível porque eu posso aplicar a lei de um país em outro. Isso é extraterritorialidade. Quando eu defendo a territorialidade, na prática eu estou acabando com o direito internacional privado. Já que eu vou admitir que aquela lei, tanto em relação a bens quanto em relação a domicílio e nacionalidade, só seja aplicada no território em que ela foi emitida. Entenderam? Então, nesse sentido, a escola estatutária holandesa, ela é um retrocesso. Bom, no século XVIII, surge a escola alemã, no qual se destacam Herr e von Coxey, que adotam uma abordagem eclética, né? Que inclusive é um modelo que a gente usa hoje na legislação, que mescla estatutos reais, pessoais e mistos. O modelo de hoje, obviamente, já não é mais o estatutário, né? Já não é mais aquele modelo doutrinário, filosófico, é um modelo de legislação. Mas na legislação hoje, a gente usa os critérios mistos. E você usa parte pessoal, parte real, etc. Vai ver isso mais à frente. Então, as escolas estatutárias não eram práticas. Na verdade, eram escolas mais voltadas para o estudo mesmo. Por isso, no século XIX, vão surgir inúmeras normas de direito internacional privado em vários países. A exemplo da França, em 1804, na Itália, em 1865 e na Alemanha, em 1896. Aí está ligado ao movimento de codificação do próprio direito, né? Sim, pessoal, essas normas que a gente está falando, basicamente são os códigos civis, né? Código Civil da França, de 1804, Código Napoleão, o Código Civil italiano, de 1865, e o famoso Código Civil alemão, BGB, de 1896. Com exceção da França, hoje em dia, tanto a Itália quanto a Alemanha e a Suíça também, eles adotam uma norma parecida com a LINDB, que é uma norma à parte para servir de norma principal de direito internacional privado. Os países espanhóis também usam no Código Civil, tá? Mas outros países do Civil Law, como a Itália, a Alemanha, a Suíça, o próprio Brasil, né? A Suíça, inclusive,
O equivalente da LINDB deles tem quase o mesmo nome, é LIDP. É uma lei de direito internacional privado, né? Ainda no século XIX, vão disputar grandes precursores do estudo de direito internacional privado, como o History, que era norte-americano, o Savigny, alemão, e o Mantini, italiano. O Mantini foi um dos autores do Código Civil italiano de 1965, né? O Savigny, vocês sabem que ele é filósofo do direito, um grande estudioso de teoria geral do direito, né? Era alemão, apesar do nome ser francês, é porque parece que ele tinha origem huguenote, né? Ele era descendente de protestantes franceses. Savigny. Era o Barão de Savigny. As pessoas, assim como Montesquieu, esquecem, né? É o título dele. Bom, o Joseph History era juiz da Suprema Corte norte-americana, né? Que equivale ao nosso ministro do STF. Reparem que em outros países não se usa muito esse título ministro ou desembargador para juízes dos tribunais superiores, né? Chama juiz. Tem a ver com a cultura bacharelesca brasileira. E professor da Universidade de Harvard, né? Ele propôs substituir a gentileza ou a cortesia internacional pela busca da boa justiça na aplicação do direito estrangeiro, que é um questionamento feito até hoje no direito internacional privado. Ou seja, por que se aplica em um país normas de outro país? É por cortesia. Para o History, não. É pela boa justiça. Tem autores que dizem que é pela questão do direito adquirido, né? Então, se a pessoa adquirir um direito em um território, do mesmo jeito que ele pode fazer com seu patrimônio, ele pode ter o direito reconhecido em outro país, né? A doutrina do History defende alguns critérios que até hoje são usados em vários países, inclusive no Brasil, né? Para a capacidade das pessoas, a lei do domicílio, que é o critério mais usado no continente americano. Então, você é capaz, incapaz, maior, menor, pode ser interditado. Aqui no continente americano, devido ao Código Bustamante, pela lei do domicílio. Capacidade para contratar, a lei do local do contrato, que está na LINDB, apesar que hoje em dia é muito forte a questão da autonomia da vontade. Então, a LINDB hoje é menor. Bens imóveis, a lei da sua situação, que praticamente isso aí já vem dos italianos, né? Basicamente, todos os países do mundo usam esse critério. Ou seja, um imóvel é regido pela lei do país em que ele estiver situado, não importa a residência do proprietário. Eu conheço a legislação em relação a esse assunto, claro que não é tudo, né? De mais de 40 países da Europa, América, Ásia e África. Inclusive China, viu? Todos, para bens imóveis, sempre adotam o critério da lei da sua situação. Que é em latim, né? Lex rei citae, lei do lugar em que a coisa está situada. Casamento, a lei do lugar da celebração, né? Que geralmente é usado para o casamento. Aí tem uma exceção muito importante que a gente vai falar depois, que é a questão dos consulados, né? Então, se a pessoa casa no consulado do país, fica valendo a lei do país do consulado. E, claro, só pode casar no consulado quem for nacional do país, daquele país, né? Então, por exemplo, Brasil, no caso do Brasil, você tem 2 estudantes de medicina na Bolívia que querem casar ali e voltar para o Brasil. Aí eles casam no consulado brasileiro da Bolívia e a legislação vai ser a de lá. De lá não, do consulado, né, do Brasil, perdão. De lá não. Lá se eles casarem na justiça boliviana, que também pode. Mas, nesse caso, só é interessante que eles casem no consulado se eles quiserem voltar logo para o país de origem deles. Do contrário, se casa lá
mesmo perante as autoridades do país que eles estão residindo, né? Divórcio em relação dos cônjuges, além do atual domicílio, ou do domicílio mais recente, né? Também hoje ainda é muito usado na legislação. Prosseguindo aqui, com Savigny, surgiu a ideia de universalismo, né, do direito internacional privado, no qual ele defende, entre outras coisas, que o domicílio é o elemento de conexão por excelência. Para Savigny, o melhor elemento de conexão do direito internacional privado é o domicílio. Por quê? Porque o domicílio mostra o seu interesse principal, né? Onde você trabalha, onde você mora. Então, é o domicílio. Aqui no continente americano, o elemento de conexão mais usado é o domicílio por força do Código Bustamante. Na Europa, é nacionalidade. Os dois são pessoais, reparem. O elemento de conexão de natureza pessoal. Savigny defendia que 4 institutos jurídicos eram inaplicáveis no direito internacional privado. Eu acho que eu já falei isso no encontro passado. Não é todo instituto jurídico de um país estrangeiro que pode ser aplicado em outro. Sempre há limitações, tá? A gente vai estudar isso com detalhe no ponto 5, no comecinho da segunda unidade. No caso de Savigny, e aí ele viveu até a metade do século XIX, ele dizia que tinha 4 institutos jurídicos que só valeriam no país que permitia a vigência deles, né? Perdão. Então, primeiro, poligamia, que é o casamento de um homem com várias mulheres, né? E uma mulher com vários homens é poligenia. Então, poligamia, só nos países que a poligamia é permitida, né? Eu até já tinha falado, acho que eu falei do caso, né, de um muçulmano que queria reconhecer um casamento poligâmicos aqui no Brasil, e o STF não reconheceu, alegando que feria a ordem pública. Morte civil. O que seria morte civil? Morte civil é linchamento? Não. Morte civil, pessoal, é considerar uma pessoa legalmente morta. Como assim? Geralmente, poderia ocorrer independente disso, mas geralmente ocorria, a morte civil era decretada para aquelas pessoas que fossem condenadas à pena de morte. Enquanto aquela pessoa estava esperando a execução da pena, ela não poderia mais praticar nenhum ato da vida civil, vender bens, entendeu? A lógica era essa, testar, nada disso. Hoje em dia, nos países que adotam pena de morte, não existe mais essa questão de morte civil, não, tá? Escravidão, na época dele ainda havia muito, né? Pelo menos na época de Savigny, metade do século XIX, ainda tinha escravidão legalizada no Brasil, nos Estados Unidos, em Cuba, né? Então, a escravidão só seria válida para os países que permitissem a escravidão. E nunca esqueçam, pessoal, que o Brasil, relativamente pouco tempo atrás, a gente tinha escravidão. É pouco tempo, viu? Não é muito tempo, não. Proibição de aquisição de propriedade imobiliárias por judeus. Alguns países, principalmente na Alemanha, e na Alemanha, acho que vocês sabem disso, ela é dividida em vários pequenos reinos independentes. Na Alemanha, pessoal, vários reinos e outros países da Europa também, inclusive Portugal, né, Espanha. Nessa época não, sabe? Mas anteriormente sim. Proibia que judeus adquirissem imóveis. Então, por isso que é um dos motivos pelos quais muitos judeus trabalhavam no comércio, profissões liberais, como medicina, advocacia, banqueiros, né? Eles também não podiam ter propriedade imobiliária. Mas até a época do surgimento do Império Alemão, tinha vários reis alemães que tinham normas parecidas. Portugal, acredito que quem acabou foi o Marquês de Pombal, né? Primeiro-ministro do rei Dom José no século anterior de Savigny.
Então, havia essa questão. Bom, prosseguindo aqui, pessoal, falando um pouco, voltando a falar um pouquinho sobre a disciplina em si, várias designações foram utilizadas para denominar a disciplina de Direito Internacional Privado. Por exemplo, Direito Privado Internacional, invertendo, Direito Privado Humano, Direito Extraterritorial, tem sentido, mas não pegou o nome. Direito Interespacial, acho que não pegou, porque o pessoal lembra de Direito Espacial, que é um ramo. Direito Civil Internacional, não deu certo, porque não trabalha só com direito civil, né? Trabalha com outras áreas também. Conflitos de leis, que é uma parte, mas, então, a gente tem essas designações. A maioria dos doutrinadores, né, eles defendem a autonomia do direito internacional privado, pois esse ramo do direito possui objeto, institutos, fundamentos e métodos próprios. Então, a maioria dos autores reconhece como uma disciplina autônoma, separada de público, né? Tem gente que insiste em querer ensinar as duas disciplinas, o que não dá certo, são o perfil junto, né? O perfil é diferente, só se você tivesse uma carga horária gigantesca e dividisse mesmo assim. Então, eu sempre recomendei aqui deixar separado. Então, o direito internacional privado, ele adota uma pluralidade, de métodos entre os principais métodos. O territorial, ele avalia a norma vigente no território. Tá? Ele leva em consideração. Tem a vigência daquela norma dentro do território específico. O conflitual, que trabalha com os princípios que delimitam qual a norma aplicável havendo conflito de leis, a gente vai falar sobre isso mais à frente. O material, que tem a ver com o assunto, a temática no qual se é abordada. E o método imperativo, que leva à questão de ordem pública, tá? A imposição de ordem pública. Por exemplo, em relação à aplicação de norma estrangeira, por exemplo, a norma estrangeira que representar a fraude à lei, ou ferir a ordem pública, não ser aplicada, isso é um critério imperativo. Material, por exemplo, pense na questão em relação a determinadas áreas, como direito do trabalho, no âmbito do direito nacional privado, direito do consumidor, direito civil, contratos. Conflitual, que tem a ver com a definição, nesse caso, dos critérios para identificar qual a lei vai ser aplicada naquele caso concreto. Se a lei estrangeira, que é a lex causae, ou se é a lei do juiz que julga a causa, né, que é a lex fori. E o territorial, ele avalia a norma vigente num determinado território. O critério territorial, ele vai limitar sempre o direito internacional privado. Ele é mais usado em questões assim como delitos, mesmo imóveis também, a gente trabalha muito no aspecto territorial. Delitos imóveis, né? Bom, prosseguindo aqui sobre o histórico do estudo da disciplina, Augusto Teixeira de Freitas foi o pioneiro do estudo do direito internacional privado no Brasil, no século XIX. Seguidor de Savigny, ele defendia o domicílio como o principal elemento de conexão. Teixeira de Freitas, ele, inclusive a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia é Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, inclusive, tem uma cidade no sul da Bahia, é o nome dele. Não é Lauro de Freitas, Lauro de Freitas é na zona metropolitana de Salvador, né? E Teixeira de Freitas, grande estudioso, né, do direito internacional privado, como Savigny, ele achava que o elemento de conexão melhor é o domicílio. E hoje, como eu disse, é o mais adotado pelo poder americano por força do Código Bustamante. Em 1906, Clóvis Bevilacqua, que todos vocês conhecem, né, publicou o livro Princípio de Direito Internacional Privado,
Aí ele já vai para o outro lado, né? Até porque Clóvis Bevilacqua era muito germanófilo. Ele defendia a nacionalidade como principal elemento de conexão por ser mais duradoura que o domicílio. Então, ele achava que era a nacionalidade. O Brasil acabou adotando predominantemente o domicílio por força do Código Bustamante. A disciplina de Direito Internacional Privado, né, ela começou a ser ensinada no Brasil em 1907, na Faculdade de Direito da UFRJ. E lá para cá, ela vem sendo ensinada. Idealmente, separada de Direito Internacional Público, porque tem perfil diferente, mesmo sendo da mesma área, né? Em relação a referências, nós temos o Florisval Delommo, curso de Direito Internacional Privado, atualizado por Augusto Jäger Júnior, na minha opinião, o livro mais completo. O Jacob Dollinger morreu há pouco tempo, né? Ele é atualizado por Carmen Tibúrcio. E o livro do Mausoli, inclusive o livro Mausoli a gente já tem em 2021, por Direito Internacional Privado. O livro dele não é tão excelente quanto o de público, mas é muito bom e a cada edição ele tem melhorado. Pessoal, esses 3 livros estão atualizados e tem na biblioteca digital da ACES. Então, a gente não deve se preocupar. Se vocês tiverem livros em casa, dá para vocês, na primeira unidade, estudarem com livros a partir de 2010. Não dá para estudar em livro que fala em LIC ainda, mas em LINGB sim. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma questão? Professor, eu tenho. Pois não, Vitória. A OIT é uma pessoa jurídica de direito público, né, que é muito influente na justiça do trabalho brasileira. Tem alguma pessoa jurídica de direito privado que verse sobre questões de direito do trabalho que a gente adote um pouco? Sobre direito do trabalho, Vitória, que eu me lembre, não. Mas sobre outras áreas, como contrato, sim. A Câmara de Comércio Internacional, ICC. Sim, eu entendo, porque existe uma grande discussão se o direito do trabalho, que é um direito misto, né, de público, privado. E aí eu sempre vejo muito a OIT, mas eu nunca vi nenhuma de direito mas privado. assim, as convenções da OIT podem ser aplicadas, sim, e direito internacional privado trabalha com questões trabalhistas também. Inclusive, se você der uma olhadinha nos livros, tem um capítulo só sobre isso. Não sei se você já notou. Que fala, direito do trabalho no direito internacional privado. Inclusive, acho que a gente vai ter um grupo de seminários sobre esse assunto. Pois não, Ramon? Professor, semana passada eu não pude estar presente na aula. Eu gostaria só de saber a respeito se a presença continuará sendo da forma das atividades, igual no período passado. Sim, Ramon. Mas, assim, para detalhes, eu recomendo que você dê uma olhadinha na aula da semana passada, mas, a princípio, sim. Entendeu? Tá bem, obrigado, professor. Nada. Sim, alguma pergunta, pessoal, sobre esse assunto? Não, né? Então, a gente vai para o ponto 2. Ponto 2. Fontes do direito internacional privado, pessoal. A gente vai dar esse ponto agora. A gente vai falar agora sobre fontes do direito internacional privado. Fontes do direito internacional privado são as mesmas do público? Não, tem algumas em comum, né? Mas não é a mesma coisa, não. Bom, pessoal, existem 2 categorias de fontes do direito internacional privado. Primeiramente, nós temos as fontes internas. Fontes internas são aquelas que vêm do próprio país. Por exemplo, a LINDB é uma fonte interna. LINDB é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Olha, gente, cuidado com o pessoal de concurso. Pronto, se vocês escutarem numa aulinha de concurso por aí, dizendo o seguinte, olha, para você conhecer o direito internacional privado brasileiro, basta estudar a LINDB.
essa pessoa não sabe nada de direito internacional privado, tá? Eu já vi muito esse pessoal falando isso. Não. Na LINDB tem as principais normas de direito internacional privado que o Brasil adota, e é uma fonte interna. Mas não tem tudo, e principalmente na LINDB não tem categorias doutrinárias. Por exemplo, para conhecer direito internacional privado, é preciso saber o que é elemento de conexão, o que são teorias de qualificação. Na LINDB, tem elementos de conexão e tem teorias de qualificação, mas não diz que é isso. Certo? Por exemplo, quando a LINDB diz que a capacidade da pessoa é definida pelo domicílio, ou que a norma e o juízo competente para processar o inventário do decúgio é do domicílio, tem um elemento de conexão aí. Tem um elemento de conexão pessoal. Mas a LINDB não diz o que é isso. Então, a LINDB é uma fonte interna, é a principal fonte do direito internacional privado brasileiro, mas não tem tudo e não tem categorias, não tem classificação, não tem os institutos. E, francamente, não deveria ter, não. A lei não precisa trazer conceito doutrinário, né? Eu concordo quando muitos autores dizem isso. Fontes externas. Fontes externas, pessoal, são aquelas originárias do direito estrangeiro e do direito internacional, tá? Aí, professor, tem diferença entre o direito nacional e o estrangeiro? Direito internacional e o estrangeiro? Tem, claro. Direito internacional é aquele que vem dos tratados internacionais. Direito estrangeiro é aquele que vem de outros países. Então, por exemplo, se eu falar aqui no Código no Código Civil Argentino, eu estou falando de direito estrangeiro, é uma fonte externa em relação a nós. Mas se eu falar do Pacto Soberano da Costa Rica, aí é uma fonte externa. Apesar que o Pacto Soberano da Costa Rica não tem nada a ver com direito nacional privado, né? Só para citar um exemplo. Pronto. A Convenção sobre Prestação de Alimentos no Exterior, de Nova York. Aí sim, essa tem a ver com direito internacional privado. Ou, como o Vitória estava falando há pouco, as convenções sobre direito trabalhista, que são aplicáveis no contexto de direito internacional privado também, né? Aí a fonte externa. Seja no âmbito externo ou interno, nos dois, né? Existem fontes como a doutrina, jurisprudência ou costume. Doutrina, jurisprudência e costume tem tanto como fonte interna ou externa, que pode ser a nacional quanto a estrangeira a ser abordada. Delommo classifica as fontes do direito internacional privado na seguinte ordem, da mais importante para a menos. Em primeiro lugar, nós temos a lei, e nesse caso é a lei interna dos países. Ou externa, se for em relação ao país, né? Perceba. A lei é uma fonte interna em relação ao Brasil, mas externa em relação aos outros países que não seja o Brasil. Aí, nesse caso, pessoal, quem trabalha com direito internacional privado, seja na advocacia, ou seja, em qualquer outro ramo, essa pessoa vai ter que pesquisar a legislação estrangeira. Uma grande vantagem que nós temos aí é a seguinte. É que hoje em dia, a maioria dos países, ou aqueles que são um pouquinho mais organizados, eles vão ter um banco de dados da sua legislação disponível, inclusive em inglês, tá? O Brasil tem isso. A China tem isso, a Alemanha tem isso, a Suíça. E aí vai. Tratados. Tratado é um acordo executivo celebrado
entre dois ou mais sujeitos de direito internacional público, né? Quer sejam estados soberanos e organizações internacionais. Então, a gente tem os tratados. Doutrina é a obra de literatura, né? A obra de pesquisa dos principais autores. Jurisprudência, essa jurisprudência ela pode ser interna ou externa, como a gente estava falando, né? Também. Costumes. Os costumes também é outra fonte que tem no âmbito interno e externo, né? Em relação à prática jurídica e costumeira. Porém, os costumes são considerados fontes aí no quinto lugar em países como o Brasil. Tem outros países que é considerado entre as mais importantes, que a gente vai falar já já. A lei interna é a principal fonte do direito internacional privado no Brasil e na maioria dos países. Então, na maioria dos países, como eu disse, para você trabalhar direito internacional privado, você precisa pesquisar a legislação daquele país. Então, por isso é que ela acaba tendo essa perspectiva, né? Ela acaba tendo essa perspectiva de ser tão importante. Então, a principal fonte é a legislação interna. Então, quem trabalha com direito internacional privado precisa buscar a legislação interna. Prosseguindo aqui. Principais fontes legislativas internas no Brasil. A primeira delas é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, que é a lei número 12.336/2010, na verdade mudou o nome. Porque 80% do conteúdo é da Lei de Introdução ao Código Civil, a antiga LIC. E pelo amor de Deus, pessoal, não usem mais esse nome de LIC. Isso mudou em 2010, a gente já está na década de 2020. Eu falo isso porque semestre passado teve gente que colocou até na prova, numa prova consultada e com acesso à minha biblioteca digital atualizadinha, o pessoal falando em LIC. Na verdade, a prova que estava falando em LIC era plagiada. Eu achei o plágio. Eu digo, além de tudo, ainda plagia uma coisa anterior a 2010. Então, pessoal, a gente tendo acesso à biblioteca digital da ACES, não tem por que mais falar em LIC, né? Porque, como eu disse, os livros lá estão atualizadinhos e essa mudança ocorreu em 2010. Aí a pessoa colocou no Google, semestre passado, a pessoa colocou no Google, copiou o trecho, depois eu achei o trecho. Era até um desses sites muito ruins, tipo âmbito jurídico, alguma coisa assim. Eu achei, aí obviamente a nota da dissertação foi 0. Constituição Federal de 1988, com certeza, né? É a nossa lei maior. Professor, Oi, pode falar. desculpe perguntar. O senhor falou assim, esses sites assim e tal, aí falou âmbito jurídico. Para sua pesquisa pessoal, o senhor consulta somente em livros? Se for em site, qual é o tipo de site que o senhor consulta? Fiquei interessado. Pronto, para fazer pesquisa, a gente tem que procurar sites que tenham boas referências. Existem sites abertos, no meu caso, eu tenho acesso, pronto, um acesso vocês têm, que é justamente o banco de dados que a ACES UNITA ela tem de artigos, né? De revistas, ela tem um banco de dados disponível, sabem disso, né? Inclusive da RT. Ou não sabiam que tem uma plataforma disponível? Eu sou meio desinformado, professor. Pronto, Cairo, tem um banco de dados só de artigos científicos publicados em revistas confiáveis. Tem um da RT, tem um da EBSCO e tem outro que é só de saúde. Entendeu? O pessoal de direito realmente usa muito pouco.
Outra coisa, tem uma plataforma, essa é livre. Não, tem a RT, Rickson tá colocando aqui. Sim, a RT é muito boa, né? Inclusive, professor, é muito boa para não só pesquisar artigos, mas também para consultar jurisprudências. Assim, Sim, quem quiser utilizar para colocar em peças, né, do estágio, é muito boa. sim, Também realmente tem artigos muito bons lá na tem RT. artigos muito bons. Só que, por exemplo, você disse, sim, mas, por exemplo, fora da ACES, qual é a que eu mais utilizo? É a Cielo. Não sei se vocês conhecem a plataforma Cielo. Conheci quando fui fazer um artigo científico. Pronto, a Cielo tem muita coisa boa. O Comped também tem uma plataforma, porque eles estavam no processo de atualização. O Comped, acho que você já ouviu falar, o Conselho Nacional de Pesquisas em Direito e Pós-Graduação em Direito. Inclusive, eu sou sócio há muitos anos, né? Do Comped. Eles têm, só que aí eles estavam... Porque o Comped, ele faz eventos, ele publica, ele tem revistas, né? O Comped, pessoal, eles têm que melhorar a questão do acesso ao site deles, mas os trabalhos apresentados no Comped geralmente são trabalhos muito bons, em todas as áreas do direito. Mas dá para acessar, inclusive, muita coisa deles pelo Cielo, porque o Comped, quando você participa do congresso do Comped, o seu trabalho ele é publicado nos anais do evento. Os melhores, eles colocam em revistas. E todos eles publicam em anais. Mas mesmo os todos são bons trabalhos. Agora sim, vamos dizer o seguinte, bom trabalho vai para os anais. O excelente eles publicam em revistas. Eu tenho nos dois lugares, né? Às vezes eu consigo publicar na revista, às vezes não, aí sai nos anais. Então também é outra fonte. Mas o Cielo já resolve muita coisa. Agora tenham cuidado com esses outros sites aí. Por exemplo, o Juiz Navegante tem artigos bons e tem artigos muito ruins. Mas se eu disser assim, não, no Juiz Navegante só tem artigo ruim, não. Tem coisa boa, mas tem que ter cuidado. No Juiz Navegando, a gente tem que sempre estar olhando as datas, né? Tem Sim, muita também a coisa atualização. passada, enfim. Mas tem outros sites, né, que eu estava falando no âmbito jurídico, que eu até agora não vi nada que se aproveitasse deles. De Navegante já vi muita coisa boa, mas âmbito jurídico, por exemplo, estava falando, já que estava falando nele, praticamente, ou coisa assim muito rasteira, entendeu? Muito básico, ou coisa assim sem qualidade. E o Juiz Brasil também, né? Juiz Brasil também não tem muita coisa boa, não. Não vi muita coisa boa, não. Já olhei várias vezes, já pesquisei e não tem muito, não. Viu, Siddhartha? Também não. Então, cuidado, pessoal. Cuidado com... Na verdade, a pessoa tem que ficar pescando, né? Se não for lá na plataforma lá da SESC, que tem os livros atualizados, em sites você tem que ficar pescando, né? Uma coisa que presta, o que não presta, é com tudo que você estudou. Se a pessoa não tiver um conhecimento anterior para ir do zero no site, é meio perdido, eu acho. Sim. Aí, Miguel colocou aqui o Wikipédia. O Wikipédia é boa para você ler biografias. Wikipédia. Isso tá, o Wikipédia nem para fofoca. Para ler biografia dá. Professor, outro dia eu estava pesquisando a biografia de Rui Barbosa. Exato. Até Para bonzinha, bonzinha. biografias tem bem interessante. O forte deles é em biografia. Mas o resto, Então, o nada. resto, se for informações Até porque ele é passadas, editável também, né, professor? sim, Qualquer um pode entrar qualquer e pessoa editar, né? pode. Então, às vezes, tem biografias que são polêmicas, e aí todo dia é editado. O pessoal fica brigando. Por exemplo, uma biografia do Lula da vida, né? Sai briga ali, acho que eles tiveram até que travar. Porque quem é a favor vai editar de um jeito, quem é contra vai editar de outro, e aí fica naquela briga, né? Então, o Wikipédia tem esse problema da questão da edição, né? Da edição e biografias. Outra coisa também que a Wikipédia tem, bem interessante, é mapas. Né? Mapas eles têm.
Então, a pessoa quer saber, por exemplo, um país, qual é a população do Paraguai, né? Qual é, enfim, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de informação. Então, pessoal, Professor, Pois não. tinha um site bem interessante que ele mostrava on time, assim, a taxa de nascimentos e óbitos em cada país, e a quantidade e o tamanho da população. É interessantíssimo, né? Lógico, países que tinham isso aí mais atualizado, outros que não, né? Mas era muito legal. Eu não estou lembrado do nome desse site que tinha isso aí, mas é bem interessante. E falava outras coisas, características do país e tal, governo, tamanho, enfim, fronteiras. Esse eu não conheço, não. Eu sou membro da Associação Internacional de Ciência Política, né? Aí eu também tenho acesso, eu pago a anuidade, inclusive a minha está em dia, graças a Deus. Aí também tem acesso aos artigos que eles oferecem, né? Inclusive usei na minha tese e tudo mais. Então também tem. Se você é membro, eu recomendo. Eu sou membro, no caso do COMPED, e sou membro da Associação Internacional de Ciência Política. Há muitos anos dos dois, né? O da Associação Internacional de Ciência Política, ele dá acesso a um banco de dados de artigos científicos também. Aí eu posso ter acesso, inclusive eles mandam revistas. O repositório da UFPR, que só é bom, mas só tem as teses e os trabalhos da própria UFPR, entendeu? Silmério está perguntando. Silmério fez. Sim, Silmério, é pelo site, pelo seu perfil do site da IPSA. Aí você pode acessar, viu? Tem lá. Futuca lá que você encontra. Você entra no site da IPSA, aí quando você entrar no seu perfil, aí tem lá. Aí você pode pesquisar. Aí, no seu caso, Silmério, você usa... Pronto, são 2 anos, né? Você fez agora o congresso, aí você está como membro, né? Aí, por exemplo, eu não fui para o congresso agora, que nem você sabe, mas eu renovei, eu paguei, né, a bianuidade deles. Aí também fica 2 anos, né, podendo ter esse acesso. Na minha tese eu usei bastante os da IPSA, né, só que lá é tudo em inglês. Ou francês, né, que são os 2 idiomas oficiais da IPSA. Associação Internacional de Ciência Política, né? Para quem não sabe, a sede dela fica em Montreal, no Canadá, já fui. Eles vão fazer um evento agora na Polônia. Eu recebi o convite e a tendência é que seja online. Porém, eu mandei perguntar, eles não me responderam depois. Eu mandei perguntar quanto era o pagamento das taxas e tudo mais. Aí eles não responderam, mas por isso que eu não informei para o pessoal do grupo de pesquisa. Mas vai ser online ou híbrido, né? Eles estão pensando em fazer um sistema híbrido, devido à questão das restrições, mas aí eu aviso. Aí vai ser sobre direitos humanos. E vai ser da faculdade que eu tive lá na Polônia, que fica na cidade de Poznan, perto da fronteira com a Alemanha. Bom, pessoal, a lei de imigração também é uma importante fonte legislativa interna, que é a Lei 13.445, de 2017. Vocês sabem que essa lei ela mudou o Estatuto do Estrangeiro. Essa lei ela acabou com determinados autoritarismos que haviam na legislação anterior, né, como, por exemplo, que proibia estrangeiro de participar de manifestação política, mesmo pacífica. Então, essa lei de imigração, ela também é uma fonte importante para o direito nacional privado. E também, a legislação esparsa, como o Código Civil, Tributário, Penal, Processo Civil e Processo Penal, também são fontes importantes para o direito nacional privado. Basta vocês pensarem que qualquer situação de família,
se aplica direito internacional privado. Bem, pessoal, os tratados internacionais eles têm grande importância na ausência de leis supranacionais, né, tendo natureza jurídica dupla. Obrigam no plano nacional e internacional simultaneamente. Aliás, só existe uma região do mundo que existem leis supranacionais. Acho que vocês sabem qual é, né? A União Europeia. Fora da União Europeia, não há leis supranacionais, né? Só no contexto europeu. E aí, lembrando, né, as leis do direito comunitário, as leis supranacionais, regulamentos, eles só não mexem nas cláusulas pétreas dos respectivos países. Mas fora desse contexto não tem. Mercosul não tem lei comunitária ou supranacional. E outros processos de integração também não tem, não. Bem, pessoal, no Brasil, vocês, como vocês se lembram, né, os tratados internacionais têm o mesmo grau hierárquico das leis ordinárias, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF. Apesar de muito questionado pela literatura, né? No entanto, após a emenda constitucional número 45 de 2004, né, esses tratados sobre direitos humanos passaram a ter força de norma constitucional, se for aprovados com o quórum de norma constitucional. Basicamente, você tem tratados sobre direitos da pessoa com deficiência, e os tratados em direitos humanos que não foram aprovados com quórum de emenda constitucional têm força de norma supralegal, abaixo da Constituição, mas acima da legislação infraconstitucional. Exemplos de relevantes tratados para o direito internacional privado no Brasil, entre outros países. O Código de Direito Internacional Privado, chamado Código Bustamante, 1928, esse código ele padroniza as normas de direito internacional privado no continente americano. Então, ele é chamado Código Bustamante porque foi proposto por um juiz cubano, juiz da Suprema Corte de Cuba, chamado Bustamante. E aí, pessoal, pronto, a geração de vocês aí, não é minha não. Tinha um personagem do RBD que era Diego Bustamante, né? Aí tinha uma aluna que era muito fã de RBD, uma aluna de RI, e aí toda vez que eu falava no Código Bustamante, ela disse, professor, tem a ver com o Diego Bustamante, eu sou muito fã do RBD, não sei o que. Eu digo, não, não tem nada a ver não. O Diego Bustamante do RBD é do México e isso aqui é cubano. Aí nunca esqueço. O Estatuto Orgânico do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Internacional Privado, o UNIDROIT, 1940, né? Isso aqui existe até hoje, esse órgão em Roma, essa organização internacional. A Convenção sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, de 1956, tem outras, viu? Também. E aí, gente, tem um ponto importantíssimo que vocês devem saber, todos vocês. O processo de execução de alimentos no exterior, ele segue um rito facilitado. Isso a gente vai ver mais na frente. E tem várias convenções. Essa aqui é a primeira, mas tem outras, tem convenções no contexto do continente americano, etc. Então, a execução de alimentos no estrangeiro segue um procedimento facilitado, inclusive aqui a autoridade competente é a Procuradoria da República. Eles têm formulário para facilitar essa execução de alimentos, ou cobrança de alimentos mesmo, né? Concessão de alimentos no exterior. Também nós temos as convenções interamericanas de direito internacional privado, são as chamadas CIDIPs, da Organização dos Estados Americanos, OEA, a iniciativa da OEA. A exemplo das convenções para cartas rogatórias e arbitragem internacional, 75. Carta rogatória, vocês sabem que é igual carta precatória, porém é de juiz de um país para outro, né? Entre juízes estrangeiros. A precatória entre juízes nacionais. E também tem uma convenção interamericana sobre obrigação alimentar de 1989. A doutrina, pessoal, prosseguindo aqui o assunto, ela possui grande importância como fonte, sendo utilizada principalmente na omissão de leis e tratados. Então, ela atua de forma auxiliar, né?
A jurisprudência ela tem adquirido relevância no direito internacional privado a partir do crescimento do ativismo judicial no Brasil nos últimos anos, né? O ativismo judicial tem aspectos positivos e negativos. Porém, observe o seguinte: em países como o Reino Unido, França e Estados Unidos, é considerada a fonte mais importante da disciplina, a jurisprudência. No caso do Reino Unido e Estados Unidos, são países de common law, e nos países de common law, vocês sabem, a jurisprudência é a fonte mais importante de qualquer maneira. Pelo amor de Deus, deixa eu dar uma dica para a tradução do resumo TCC. Jurisprudência em inglês, pessoal, não é jurisprudência, não, viu? É case law analysis. Muita gente confunde isso, porque jurisprudência em inglês é a ciência ou o estudo do direito como um todo. Como a gente vê esse erro? É feito aquela história do Estado de Direito, né? Em inglês é the rule of law. Não é state of right, que é na tradução literal. Então, cuidado com tradução literal. O valor dos costumes como fonte jurídica, eu estou falando isso porque essa semana eu estava corrigindo a tradução do resumo TCC de uns orientandos, né? Aí eles colocaram jurisprudência. Não, é case law analysis. Isso aqui, case law analysis. Então, o valor dos costumes como fonte jurídica varia conforme o país. No Brasil, né, os costumes só se aplicam na falta ou omissão das leis e tratados. Então, nos países de common law, pronto. Uma coisa que eu ainda não falei para vocês. Os países de common law tendem a adotar normas parecidas de direito internacional privado. E os países de civil law tendem a adotar normas parecidas de direito internacional privado. Por isso que é muito importante a gente saber se o país é de common law ou civil law. Aí vocês vão dizer assim, professor, e quando é uma China da vida? Eu digo, aí complicou. Mas, por exemplo, a China aprovou um Código Civil em 2020. Isso aproxima a China de civil law, embora a China não seja civil law, né? O direito chinês mistura civil law, confucionismo e comunismo. É uma bagunça. Mas, na medida que em 2020 ela cria uma norma de Código Civil, isso é aproximado do civil law. Código Civil é coisa de civil law, né? Literalmente. Ô, professor, Pode falar. os métodos que o senhor citou, né, que tem o territorial, Sim. conflitual, material, eles são métodos utilizados apenas para aplicação do direito internacional privado ou também para a criação da legislação? Eles são métodos utilizados, eu diria que também na criação, mas em maior grau para a definição do direito aplicável. Mas você pode usar na criação também, sem dúvida. Mas, assim, na prática, vamos dizer que 90% das vezes eles são usados para você aplicar, né? Entendeu? Tranquilo. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém aqui estava botando kkk? Sim. Então, como eu disse, pessoal, fiquem de olho. Para entender direito internacional privado, você tem que entender, e isso ajuda muito, se o país adota civil law, se adota common law. Você sabe que common law é típico dos sistemas dos países anglo-saxônicos, né? E o civil law, Europa continental, América Latina e colônias europeias da África e da Ásia. Por exemplo, acredita que eu já pesquisei o Código Civil Argelino da Argélia. Francês, a influência é francesa. Viu? Por quê? Porque era uma colônia francesa, né? Argélia. Marrocos também, inclusive eu conheci um rapaz do Marrocos. Estudei com um rapaz do Marrocos, gente boa, meio malandrão, mas gente boa.
Aí ele dizia, o pessoal diz que eu pareço com brasileiro. Eu digo, na malandragem. Bárbara, eu tenho uma preocupação sobre essa questão da OAB. Inclusive, semestre passado eu fiz um vídeo abordando dando as dicas, né, de direito internacional público e privado em relação à questão da OAB. Posso fazer atualizando do último concurso, entendeu? Mas sim, posso fazer, com certeza. Tá? Isso é muito importante, inclusive para que vocês tenham noções. Por sinal, a prova, eu não gostei da prova de Direito Internacional Privado, e até vamos fazer um vídeo. Eu não gostei das questões, não. Acho que teve questão até que foi anulada de privado. Não sei se vocês estão sabendo. E uma questão ali que, inclusive, uma aluna me mandou semestre passado. Eu digo, olha, isso aqui eu acho que dá para questionar. Alguém sabe se foi? Tem uma questão lá sobre contratos internacionais, que dá para anular, viu? Porque tinha duas alternativas ali que estavam corretas. Agora eu não me lembro exatamente do conteúdo. A Gisele está falando que não gostou, mas não foi anulada. Tinha uma questão, não sei se você lembra, Gisele, uma questão que era sobre contrato. Na minha opinião, dava para anular aquela questão. Eram duas, né? De privado, né? Eu questionaria. Pois é, Gisele, eu sou professor da área e entendi que tinha duas opções ali que estavam corretas. Aí depois eu vi a justificativa deles, entendeu? Eu vi, mas não me convenceu, não. Não me convenci, não. Eu também não concordei, não. Inclusive, está gravando aqui, eu não concordo, não achei que... Eu vi a explicação lá, depois o pessoal foi abordar. Inclusive, se eu gravar, não, eu vou gravar um vídeo em relação à questão da OAB. Eu sempre pego os últimos concursos, né, e falta acrescentar desse último. Eu tenho gravado dos anteriores, aí teria que acrescentar desse último. Sim, Gisele, aí ficou como errada, né? Eu vou fazer isso, Bárbara. Eu vou pegar o último concurso. Eu tenho as anteriores, só está faltando eu fazer esse último. Aí comentar, acrescento, né? É das anteriores já está salvo, já estão salvas. Aí eu farei um vídeo novo, juntando as dos últimos 3 concursos e a do último. Beleza, eu faço. Faço sim. Gisele, eu estava querendo fazer essa prova da OAB até para ver como é que estão meus conhecimentos gerais. Eu não sei se eu já falei a vocês, eu nunca fiz a prova da OAB, nunca. Por quê? Porque eu passei na época que o pessoal está estudando para a OAB, eu fui o primeiro aluno da ACES que passou no mestrado antes do colar grau, né? E o pessoal, eu chegava na biblioteca, eu ficava estudando, aí o pessoal ia lá e levantava o livro. Aí disse, de filosofia, por quê? Eu digo, porque eu estou estudando para o mestrado, estou estudando para a OAB, estou não. Aí, beleza. Aí eu nunca fiz, pessoal, a prova da OAB. Aí quando eu ia fazer, inclusive tinha um cunhado da minha esposa que estava com um problema besta. E por sinal, o coitado estava com azar. Se ele não fosse, eu digo, olha, fulano, se tu não fosse evangélico, eu mandava você ir na benzedeira. Porque né, ele estava com muito problema, um probleminha assim besta atrapalhando a vida dele. Eu digo, olha, e isso, para vocês terem ideia, eu digo, olha, o negócio é o seguinte. Esse seu problema é uma besteira. Ele procurou 2 advogados, perdeu dinheiro com 2 advogados e resolveram. Eu digo, olha, teu problema é uma besteira. É facilzinho de resolver. Era um problema de sucessões. Aí depois, demorou uns 2 anos, aí um promotor foi lá e resolveu o problema do coitado. Ele já tinha perdido dinheiro com 2 advogados. Não foi problema de graça, não. Perdeu, acho que 2 mil com um e R$ 1.000 com o outro. Perdeu R$ 3.000. Eu disse, ô fulano, é azar teu. Tu tá... Porque para uma pessoa procurar 2 advogados ser enganado, né? E ele não tinha falado comigo assim para indicar um aluno, alguém, um colega, entendeu? Ele foi e procurou direto.
Professor, sem querer lhe É. interromper, o pior é que eu conheço bastante gente que também é tapeado por advogado, viu? Pois é, Bastante mesmo. exatamente. Aí o coitado perdeu R$ 3.000, R$ 2.000 com um e com o outro. Aí, beleza. Aí, isso por volta de 2014, por aí, eu estava pensando em fazer o AB. Aí eu disse a ele, fulano, se eu não passar dessa vez, que eu não tinha passado seleções antes, se eu não passar de novo na prova do doutorado, eu vou fazer a OAB e, nesse seu caso, eu advogo de graça, até porque é uma questão muito simples. Entenderam? Eu disse pro coitado, aí adivinha, eu passei no doutorado. Eu passei no doutorado, pessoal. Aí eu disse, eita, fulano, eu falei, agora é que tu tá com azar meu, porque eu ia advogar para você de graça. Aí eu passei no doutorado, aí fiz doutorado, terminei o doutorado em 2018, que nem vocês sabem. Aí de lá para cá, duas coisas que eu estava pensando em fazer. Uma era mais fácil para mim, que era estudar francês, e não tive tempo, quando estou com tempo não tem dinheiro, e quando estou sem dinheiro não tenho tempo. Aliás, quando estou com tempo, não tenho dinheiro, e quando tenho tempo, e quando tenho dinheiro, não tenho tempo. Então, francês, para mim, seria fácil estudar, porque eu já falo português, italiano e espanhol, né? E principalmente o francês é próximo do italiano, o vocabulário. O fonema não, mas o vocabulário é. E não está nem tão caro, é porque agora mesmo, para dizer a verdade, não é nem a questão de dinheiro, é tempo mesmo de você fazer francês. O valor eles dividem lá em 10, 12 vezes, de R$ 100 e poucos o cursinho. E no meu caso, o cursinho online de francês resolve. Por quê? Porque eu não já falo as outras línguas que são parecidas, e principalmente o italiano, que tem muita coisa do vocabulário do francês. Por exemplo, ontem italiano é ieri, e francês é iê. Entenderam? Aí, para mim, pronto. Para mim, hoje, para eu passar, aí eu queria fazer a prova para ver também como é que eu estava. Porque, de repente, para fazer o AB, mas não que eu queira, estou tão preocupado nem tanto em advogar, sabe? Mas seria interessante a gente ter isso. E se eu fosse advogar, não seria em Caruaru, só se eu voltasse para minha terra. Porque lá eu sou amigo do rei, né? Não para advogar em Caruaru, que já tem muita gente. Para mim, só daria para advogar mesmo, no sentido profissional, se eu voltasse para minha terra, porque lá eu sou uma pessoa de uma família conhecida, né? Entenderam? Aí é outra perspectiva. Bom, pessoal, o que mais? Vixe, já é 8h19. Eu não sei se o pessoal do N1 vai ter aula agora. Então, acho que a gente terminou o assunto. As referências são as mesmas, né? Semana que vem a gente só tem atividades assíncronas, tá? A gente não vai ter aula ao vivo semana que vem. Aí, só para vocês, vou deixar a questão dos seminários. A gente já tem muita gente matriculada, já dá para ter uma noção mais ou menos também das turmas. Nessa semana, umas 12 pessoas se matricularam, 11 a 12 pessoas. E aí, pessoal, para quem chegou por último, não esqueçam, por favor, de fazer os exercícios até o final do mês, até o dia... deixa eu olhar aqui, até o dia 27, né, de fazer o exercício do ponto 1 e do ponto 2. Não esqueçam de fazer essas atividades, tá certo? E qualquer coisa, entre em contato conosco pelos meios competentes que a gente está aí respondendo e está à disposição de vocês. Professor, Pode falar. o senhor já deu a data limite para o seminário? A data do seminário está previsto para vocês entregarem os vídeos. Deixa eu dar uma olhada aqui no cronograma. Está travando. Mas é final de setembro. Antes da prova. Eu não estou conseguindo abrir agora. Deixa eu olhar se eu consigo abrir para dizer a data certa. Eu acho que das duas turmas eu coloquei a mesma data. Aí, pessoal, a frequência, como a gente tinha falado aqui, não esqueçam que ela fica em relação às atividades que vocês fizerem. Então, não deixem de fazer essas atividades, não.
Pronto. Dia 24 de setembro seria a data de entrega desses seminários. Na Beleza, turma 1 e na turma 2. Então, essa semana que vem eu vou deixar para vocês já os temas, para que vocês possam escolher as instruções, né? Vai ser por vídeo, até porque a turma está, 99% da turma está online, remota, né? Então, vai ser tudo por vídeo. Beleza. Então, pessoal, a gente volta com a nossa aula síncrona, dia 3, dia 20 e 27, a gente vai ter atividade só virtual, né, para esses exercícios, essas coisas. Alguma dúvida, pessoal? Professor, vai seguir o mesmo esquema do semestre passado, né, em relação aos grupos. Aqueles que se pronunciarem primeiro vão apresentar agora na primeira unidade, né? A sequência vai ser a mesma, não é isso? Perfeito, Rickson. Quem se inscrever primeiro fica com o tema. E não precisa escrever todas as pessoas. A gente vai pedir que vocês coloquem 3 pessoas e depois podem acrescentar, entendeu? Acrescenta. Não quero colocar todo mundo aqui. Beleza. Também pode modificar os grupos desde que antes da entrega dos vídeos, né? Tá, ok. Agora a quantidade o senhor vai definir ainda, né? Porque tá... Exatamente. É a quantidade que eu estou na dúvida, Rickson. Mas, assim, agora que a gente já aumentou bem o número de matriculados, como eu disse, semana 12 pessoas se matricularam. Aí daqui para o final da semana que vem já tem mais algumas. Então a gente coloca aí com uma folguinha. Inclusive, saiu hoje outra data para a matrícula, né? Eu acho que vai ser a última. Não, sempre tem, e é inevitável devido à situação que a gente está vivendo, econômica e outras coisas, né? Não tem que ter paciência aí, né? Tanto a gente quanto a instituição. Então, tranquilo? Tranquilo. Beleza, então semana que vem eu vou disponibilizar. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, né? Então, boa noite, bom final de semana para vocês e até a próxima. Tudo de bom, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Boa noite a cada um e a cada Boa um. noite, professor. Bom final de Boa semana. noite. Igualmente. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite, professor. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Um grande abraço. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Igualmente. Professor, Oi, pode falar. Eu estou é, escutando aí. o senhor poderia, por favor, me explicar melhor sobre a pergunta ainda do que eu fiz no começo da aula? Qual seria a relevância da apresentação do TCC para o mestrado? A relevância da apresentação do TCC para o mestrado não é válido pela experiência, entendeu, Conceição? Pela experiência. Entendi. Não pela pontuação, não que isso vai gerar alguma pontuação. Pontuação para o mestrado geralmente se dá através da participação de grupo de pesquisa, de extensão, da participação e da exposição de trabalhos em eventos, entendeu? Ele é bom pela experiência, porque no mestrado você vai ter que enfrentar uma banca, né? Uhum. Entendeu? Se você pensa no mestrado, eu recomendo você falar com um orientador para possibilitar essa defesa pela questão da experiência, mas não por pontuação. Entendi, professor. Entendeu? Por pontuação, agora os projetos de pesquisa, extensão e publicação de trabalhos aí conta. Certo, professor, entendi. Obrigada, viu? Nada. Boa noite. Bom final de semana para o senhor. Igualmente. Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu agora sair. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Interromper.